Paz do Senhor a todas as irmãs, paz do Senhor, irmã Giane, líder do Círculo de Oração Filhas de Sião. Estamos aqui através desse vídeo para trazer uma palavra de Deus para a vida deste grande círculo de oração, essas mulheres que são mulheres de fé e que eu me orgulho muito de pertencer a um ministério onde nós temos tantas mulheres de oração, mulheres que são usadas por Deus poderosamente e que eu aprendi desde criança que o círculo de oração em uma igreja faz de uma igreja forte, porque a oração é a coluna da nossa fé. Então nós precisamos de oração, precisamos de mulheres que oram e Deus abençoe a cada uma das irmãs pelo seu esforço e o seu trabalho na obra do Senhor. Deus abençoe a irmã Giane pelo lindo trabalho que tem feito juntamente com as irmãs e que Deus abençoe a cada uma das irmãs e suas famílias. Eu gostaria de fazer uma leitura na palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo de número 3, do verso 1 até o verso de número 10. É uma passagem bastante conhecida da igreja e eu creio que vai ser para edificação da vida espiritual das irmãs. A palavra do Senhor diz assim, livro de Atos, capítulo 3, do verso 1 ao 10. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: "Olha para nós." E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém? Linda palavra da parte do Senhor. Eu queria nesta noite ou nessa oportunidade deixar aqui para as irmãs esta palavra para que fique guardada em vossos corações. E o Senhor tem algo de Deus para a sua vida. Nós estávamos meditando nessa palavra e percebemos que Pedro e João, eles iam ao templo, iam entrando ao templo num período em que era a hora da oração. E eu queria falar para vocês, irmãs, continuem nesse propósito, continuem nessa busca, continuem nesse esforço, porque este ministério da oração não é para qualquer um, são realmente para mulheres de fibra, mulheres de coragem, mulheres ousadas, mulheres poderosas, porque aquele que ora realmente tem a sua vida fortalecida, porque não existe vida espiritual sem oração. Eu fico a meditar nos dias em que nós vivemos, quando tantas pessoas se dirigem a nós pedindo oração por curas, por alguma enfermidade, pedindo oração para sua família, pedindo oração por alguém que está passando por alguma dificuldade. E nós entendemos que muitas vezes essas pessoas são pessoas que não oram, porque se a gente olhar para a situação em que o mundo está e entendermos que através da oração nós teremos vitória, a solução é orar. Se nós entendemos que vamos nos direcionar a alguém
para pedir oração, ou nós não oramos, ou achamos que a nossa oração não será ouvida. Eu entendo que em épocas como estamos vivendo, não se ora por uma necessidade, mas se ora por obrigação. Não existe vida sem oração. Não é porque nós temos o título de crentes é que nós vamos ser conhecidos por pessoas que oram. Nós somente vamos receber este título se nós tivermos fé para nos dedicarmos à oração. E percebemos que, muitas vezes, a Bíblia nos dá exemplos de pessoas que esperam milagres e buscam a Jesus para que tenham milagre em suas vidas. Essas pessoas que nos procuram pedindo oração são pessoas que querem um milagre na sua vida. Então, de alguma maneira ou outra, chegou ao conhecimento delas de que Jesus tem poder para operar curas, operar milagres, abrir portas, livrar de situações difíceis. Mas precisamos entender também que para todas as coisas, para todo propósito, existe um tempo. E este tempo, quem determina é Deus, porque Ele é o dono do milagre. Eu quero te dizer nesta oportunidade de que se Deus ainda não respondeu a sua oração, não desanime, porque a resposta já está chegando. Se vamos olhar para a Bíblia Sagrada, vamos perceber vários exemplos de pessoas que não sabemos se oravam ou se não oravam, mas entendemos que a sua busca pela bênção foi bem longa. Se olharmos para a palavra de Deus, vamos entender aqui em Mateus capítulo 9, verso 20, aquela mulher que sofreu por 12 anos por causa de um fluxo de sangue. 12 anos de espera. Se vamos olhar para a palavra de Deus, havia uma outra mulher encurvada que estava 18 anos, no livro de Lucas, capítulo 13, verso 11 e 16. 18 anos esperando por uma cura. Se formos até Betesda, havia um homem paralítico há 38 anos, esperando pela sua cura, pelo seu milagre. Está em João, capítulo 5 e o verso 5. O próprio Senhor Jesus esperou completar 30 anos para começar o seu ministério. Nós vemos isso em Lucas, capítulo 3, verso 23. Quando Maria e Marta mandam chamar a Jesus, pensaram que Jesus chegou atrasado porque Lázaro já havia morrido há 4 dias, que está em João, capítulo 11, verso 39. Mas eu quero que você entenda, não importa o tempo da espera, Jesus nunca chega atrasado. Vamos olhar para o tempo de Deus. E quando nós falamos sobre tempo, precisamos entender o que a palavra de Deus nos fala sobre tempo. Porque na tradução bíblica, vamos encontrar 2 expressões que falam a respeito de tempo. E nós queremos falar a respeito do tempo de Deus, que não é o tempo cronos, aquele a qual a gente conta horas, minutos e segundos. Vamos falar o tempo de Deus. O tempo de Deus se refere a um período, a uma época, a um momento específico na nossa vida, que é a hora que Deus planejou para agir em nosso favor. O Senhor quer agir em teu favor, mas Ele está testando a sua fé, a sua perseverança, a sua paciência, o seu desejo, o quanto você deseja essa bênção que está buscando. Todos esses exemplos que nós vimos, fora o exemplo de Jesus, nós vemos que as pessoas, elas fazem de tudo, gastam tudo que têm, seus esforços humanos, fracos e falhos, em busca da bênção. Sendo que se no momento que conhece a Jesus, ela pode ir em sua direção, ir ao seu encontro
e ter certeza que Ele pode fazer um milagre. No texto da palavra de Deus que nós lemos aqui no livro de Atos, nós vamos ver Pedro e João indo na hora da oração, um período determinado, só que no momento de Deus na vida de um homem. Eles foram na hora da oração, o tempo Cronos, mas chegaram no tempo de Deus na vida de um homem. Quando eles chegavam para orar, quando eles iam à oração. Então eu quero que você já entenda aí uma primeira mensagem de Deus para a sua vida. Que só a nossa disposição de orar, o nosso desejo, a nossa prontidão de ir para a oração, Deus já pode colocar alguém da nossa família ou não em nosso caminho e operar um milagre. Mas dentro deste milagre que nós vimos aqui nesta passagem, eu queria falar rapidamente sobre 3 pontos que dependem de nós, que Deus espera de nós, para que o milagre aconteça na vida de alguém ou na nossa própria vida. Assim como foi na vida deste homem coxo, que foi abençoado por Pedro e João. Nós podemos tanto orar por nós ou orar por alguém. E Deus é quem faz o milagre. Você pode glorificar a Deus? Deixa Deus te usar, irmã. A primeira coisa que nós aprendemos é que Pedro e João indo para a oração no templo encontraram um homem coxo. Então entenda aí a palavra de Deus para você. Quando você orar, então precisa ser feito algo. Quando você orar, você vai mover o coração de Deus. Quando você se dispor a orar, quando você ir, quando estiver a caminho, quando estiver planejando, Deus já pode operar aí um milagre. E quando se completar a oração, quando você fizer a conexão com Deus, tocar o coração de Deus, Ele pode fazer um milagre. E eu já sinto algo muito forte da parte de Deus, porque eu sei que esta época, este tempo, é um momento onde Deus está levantando mulheres que estão sentindo um calor, uma ação de Deus muito forte no seu coração, porque creem que Deus pode fazer um milagre. Então saiba, irmã, que quando você se dispor a orar, quando a irmã Giane movimentar o círculo de oração para um momento de oração, saiba que você irá pensar em alguém, numa pessoa, num nome, que você diz, quando eu estiver orando, vou orar por aquela pessoa. Pode ser que nesse momento Deus já está fazendo algo em favor daquela vida e o milagre já pode acontecer. Mas para isso, precisamos orar. Então entenda, quando você orar, Deus irá fazer o milagre. Amém? Em segundo lugar, nós precisamos ter um pensamento diferente do que temos tido ultimamente. Nós estamos com medo de falar. Nós vimos que normalmente até se ora por pessoas, se ora por situações, se ora por pedidos de oração, mas normalmente nós não falamos. Nós temos que falar, assim como Pedro e João falaram àquele homem, disseram, nós não temos nem prata nem ouro, mas o que temos te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. Você tem coragem? Você tem coragem de dizer para aquela pessoa que pede oração por você e dizer, irmão, em nome de Jesus, Ele vai te curar agora. Nós vamos orar e Ele vai fazer a obra. Você tem coragem de falar? Você tem coragem de dizer para a irmã, para outra irmã, eu creio que Deus vai fazer um milagre e irá tirar-nos dessa situação e a igreja será aberta novamente. Você tem coragem de falar? É claro que nós não vamos falar da boca para fora, mas nós vamos falar na autoridade do Espírito Santo. O que nós precisamos entender é que quando nós falarmos, é porque nós temos mais fé do que quando nós oramos. Porque para falar tem que ter muita autoridade. Porque para falar
tem que ter muita intimidade com o dono da bênção. Então, em nome de Jesus, tenha essa intimidade, ore e fale com autoridade. E a última coisa que eu quero falar para vocês nesta noite, nessa oportunidade, é que quando você agir, você precisa, além de orar, além de falar com autoridade, você também tem que já ter a coragem e a intrepidez de orar, falar e já estender a mão para o coxo, pegando na mão dele, na certeza de que ele já estará levantando. Não adianta nada nós gastarmos horas intermináveis de oração. Não adianta nós falarmos e dizermos que estamos falando com fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas se nós já não temos coragem de agir como quem já tomou posse do milagre, como quem já tem a bênção na mão, você teria coragem de orar por aquele coxo, de falar para ele que não tinha ouro nem prata, mas em nome de Jesus levanta ele, mas você teria coragem de estender a mão para ele e dizer: me dá a mão aqui que eu vou te colocar em pé, porque eu creio que Deus já fez um milagre na sua vida. Precisamos de uma atitude, precisamos de um pensamento, precisamos de fé, precisamos de coragem. Então, quando você fizer uma oração e você pronunciar as palavras de fé, dizendo: eu creio que Jesus pode fazer um milagre, vamos orar? Então, tenha coragem também para, quando terminar de orar, proclamar de que Jesus já fez a obra. Estenda a mão para o doente com fé, dizendo: levanta e anda em nome de Jesus, porque a obra já está feita. Amém? Eu quero agradecer por essa oportunidade e quero fazer uma oração por você agora. Quero dizer para você que Jesus, Ele é o dono da bênção. Nós somos só a ferramenta na mão dele. Então, você, mulher de oração, você, mulher de coragem para falar, tenha coragem também para agir como quem já está tomando posse da bênção. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós ministramos a Tua palavra para as Tuas servas. E cremos, Senhor, que essa palavra está tocando em corações nessa hora. E eu te peço, Senhor, toca mesmo. Desperta, Pai, não somente para orar, mas para falar com autoridade e para agir como quem tem fé, para que o mundo veja que Tu és Deus na vida das Tuas filhas. Eu quero ver, Senhor, o milagre acontecendo na vida das filhas de Sião, e quero ver o milagre sendo testemunhado para a honra e glória do Teu nome. Pai Santo, eu te agradeço por tudo, te agradeço por esta palavra, te agradeço pela vida das Tuas filhas, te agradeço pela liderança deste círculo de oração. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Deus te abençoe, minhas irmãs, que o Senhor esteja com cada uma de vocês. Eu queria que vocês fizessem assim com suas mãos. Quero dar a bênção apostólica neste momento. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada uma das filhas de Sião. E aquelas que foram abençoadas digam amém. Deus abençoe a todas. Em nome de Jesus, rogo a oração das irmãs em nosso favor. Amém.